Olá pessoal, boa noite. Vamos ver aqui o que está acontecendo, né, com Casas Bahia. Essa semana foi noticiado o fechamento de 298 lojas. Então vamos dar uma analisada o que é que se trata, né, desse problema e o que é que pode, né, ser cena dos próximos capítulos. Vamos começar falando aqui quem que seria a Casa Bahia, né? Hoje, quando se fala de venda de móveis, é a maior loja que tem, né, o maior grupo que vende móveis no país, então realmente muito forte, e a atuação nacional muito evidente com Casas Bahia, mas ela tem mais outras 3 operações, né? Ponto Frio, muito forte lá no Sudeste, a Bártira, que é a maior fábrica de móveis da América Latina, América Central, ela fabrica para ela mesma, então ela já tem aí um ganho, né, de logística, de custo, porque essa parte fabril dela fornecer para ela mesma já é um ganho de produtividade. E o grupo Extra de supermercado. Então, quando a gente fala de Casas Bahia, o que é que a gente tem aqui na leitura do segundo trimestre de 2026 e os 6 meses de 2026, né? Houve só no segundo semestre, devido aos lançamentos contábeis e tudo, só no segundo trimestre, 10 bilhões e 100 milhões de prejuízo líquido. Então é um número assustador realmente. E quando a gente olha os 6 meses de 2026, a gente está falando de 11 bilhões. Então, dentro das considerações da empresa, né, desse prejuízo acumulado do primeiro semestre em 11 bilhões, né, ela cita que a culpa é de não recorrentes, gastos não recorrentes. Mas só que não é bem assim, né? De não recorrentes desse período foram 3,5 bilhões, 502 milhões, né, em reestruturação da empresa, 210 milhões em imobilizado e mudança de pessoal, 971 milhões em baixa de ágio. O que seria isso? É redução dos resultados futuros. Então é uma coisa realmente impressionante, né? 1 bilhão aí de revisão de resultado futuro e 1,8 bilhão em contingência de revisões contratuais com pessoas, com fornecedores, enfim. Então esse é o cenário aqui de Casas Bahia. Quando a gente fala de Casas Bahia, essa crise dela é histórica, né? Sempre foi uma empresa ilíquida. O que é uma empresa ilíquida? Ela não tem recursos para pagar as contas quando se vencem. Então, quando a gente fala historicamente, ela só piorou esse indicador. Quer dizer, a cada R$1 de dívida em 2019, ela tinha 79 centavos para pagar, com o capital de giro, né, com o ativo circulante. Quando a gente fala de 2024, isso caiu. A cada R$1 de dívida, ela tinha 73 centavos. 2025 cai para 66 e 2026 agora no segundo trimestre cai para 64 centavos. Realmente muito preocupante. Sempre teve uma alta necessidade de capital de giro a empresa. Então, muito complicado isso. O saldo de tesouraria dela a cada ciclo explode, né? Em 2019 explodia em 6,1 bilhões e agora 2026 explodiu em 7,1, né? Arredondando 7,2 bilhões. É muito. Operacionalmente, quando a gente fala de margem bruta, ela é saudável, tem melhorado. O problema está debaixo da operação dela, né? Despesas operacionais, e a gente vai ver o que é que foi que ocorreu em 2025 e 2026. Então, ó, quando a gente fala de lucro, 2019 ela deu 5,5 de lucro líquido, quer dizer, de prejuízo, né, negativo, resultado negativo de 5,59%. 2024 deu uma aliviada, né, 3,84% de prejuízo líquido em percentuais, né? Em 2025 estourou 10,2% de prejuízo líquido comparado, né, com seu faturamento. E 2026 aqui, com os apontamentos contábeis, esse número foi de 77,68. Mas é uma empresa que desde antes da pandemia está fechando loja. Então não é uma questão nova, né? Então quando a gente fala aqui, pessoal, 2019, a empresa, ó, como eu disse para vocês, até operacionalmente ela é bacana. O negócio ocorre depois
das linhas operacionais. O EBITDA dela de 6,8 em 2019, em 2024 o EBITDA de 7,2, 2025, 2026 o EBITDA de 8,6 e mais 7,7. Em 2019 fechou o ano, né, com caixa livre de 4,4 bilhões. 2024 deu uma queda, 1,2 bilhão. E agora 2025, 4,4 bilhões. Eu não fiz o cálculo para 2026 porque é uma parcial e confundiria. Mas esse caixa aqui livre de 4,4 bilhões no final de 2025 são decorrentes de alterações, né, quando a adoção das correções na contabilidade. Então o caixa realmente não foi esse o valor. E o que é que está acontecendo com a Casas Bahia? Essa linha aqui, ó, despesa financeira. Enquanto 2019 ela teve 1 bilhão de despesa financeira, isso quase triplicou em 2024, subiu para 2,7 bilhão. E agora 2025 foi 4,2 bilhões. E a tendência de 2026 chegar perto dos 6 bilhões, né? Então realmente a taxa de juros está impactando demais a empresa. É o que eu chamo de maldição do varejo, porque você está comprando ali e pagando seu fornecedor com 30, 60, no máximo 90, mas está vendendo em 10 vezes. Então há um descompasso no caixa muito expressivo. Então realmente o varejo sofre com isso. E quando a gente fala no contexto do país como um todo, com as famílias, né, 82% das famílias endividadas, isso explode dentro das empresas. Olha só, em 2019 a inadimplência de 90 dias, acima de 90 dias, era 6,3% da venda a crédito, né? Isso subiu para 8% em 2024 e agora 2025 fechou o ano com 8,6% e no segundo trimestre agora 2026 já subiu para 8,9%. Então quer dizer, é muito preocupante. E como eu disse, ó, em 2019 tinha 1.071 lojas, 2024 caiu para 1.064 e fechou o ano 2025 com 1.042, segundo trimestre caiu ainda mais para 10.034 e agora o anúncio do fechamento dessas lojas, né? O que é que ocorre? Em 2025, qual a leitura que a gente tem que fazer? A despesa financeira é o grande ofensor da Casas Bahia, não tem como. Contudo, né, esse resultado ainda foi compensado pelo impacto contábil dessa linha de modificação da dívida, em decorrência da conversão e do desconto de parte substancial da negociação dessa dívida. Houve alongamento de perfil de dívida e conversão em ações também, né? Vale ressaltar que esses apontamentos eles vão se evidenciar no andamento do fechamento contábil 2026. Então é uma coisa para a gente ver como é que a empresa encerra o ano, certo? Só que a gente percebe que a necessidade da empresa estar financiando suas vendas para os clientes, quer dizer, a proporção dela de venda à vista para venda a prazo subiu. Então ela precisa cada vez mais se endividar, precisa cada vez mais de capital de giro para poder financiar a venda para os clientes, né? E quando a gente fala de 2026, qual a leitura que temos que fazer? Então quando a gente fala de 2026, o que é que a gente tem que ver? Ela tem um plano já bem austero de reestruturação da empresa. Então quando a gente fala desse plano de 2026 dela, é o que ela chama de plano de transformação. Ela agora está dizendo que está na fase 2, porque a fase 1, que era disciplina rígida de capital, preocupação com o ROIC, a rentabilidade e gestão rígida de caixa, ela agora, na fase 2, ela está incluindo o cenário macroeconômico que ela não tinha colocado no primeiro modelo, né? Então, quando a gente fala do que a empresa irá adotar, essas 298 lojas que fecharam, infelizmente, é só o começo, vai ter mais fechamento. Ela vai redimensionar a companhia, porque está bem dito, bem expresso, né? Dentro do plano da fase 2 de transformação da empresa, que crescer é legal, mas só que é uma consequência. Não é o foco da empresa mais crescer, vai ser uma consequência. O que a empresa vai agora é disciplina rígida de gestão do caixa. Tem que sobrar dinheiro no caixa. Então a empresa não vai abrir mão mais disso, né? A gente olha para os números e vê que a Casas Bahia, no índice
no indicador de insolvência, quer dizer, o indicador que eu desenvolvi, que prevê a possibilidade da empresa ir à falência. Então, as empresas que estão com resultado entre -1 e +1 é o que a gente chama de penumbra, certo? Ela está em 0,61, então ela está dentro da penumbra. Ela não está abaixo de -1, que seria insolvente, realmente teria que convolar a recuperação judicial em falência e tal, e nem está solvente, que é acima de +1. Então é uma coisa que a empresa precisa se preocupar. Só que eu achei dentro do plano dela, da fase de transformação 2, que ela está evidenciando pouco a correlação de um ativo precioso que ela tem com a realidade de um país que está agora na beira do precipício, pulando de cabeça numa crise, numa recessão grave. O Brasil deu morro. Estamos de novo, né, encarando uma recessão. A única coisa que ainda não faz com que a gente tenha um cenário ainda mais grave é o freio no processo inflacionário, que é a taxa de juros alta. Essa taxa de juros inviabiliza completamente que o país cresça, está trazendo inadimplência, está trazendo endividamento, mas só que é a única coisa que nos impede de voltar com um ciclo inflacionário muito agressivo, e o país não quer isso, né? Então estão minimizando um ativo que se tem, que é o Lab Digital. Olha só, o Lab Digital é tudo que a Casa Bahia pensa com relação a varejo. Então, em 2019, ela tinha 1,4 milhões de contas em aberto nesse banco, que era esse nome, né? Que é um banco digital que tem com várias soluções. Você pode pegar aplicativo de Uber, você pode pegar financiamento por ele, é uma série de coisas, alugar casa, enfim, tem um hub digital dentro dessa solução que eles têm. Então, se a gente está falando de um país que vai enfrentar um processo recessório, já a partir agora de 2026 e 2027 vai se tornar muito grave, o crédito vai ficar escasso, e ele já tem essa plataforma pronta, já com agora em 2025, que encerrou o ano com 9,6 milhões de contas abertas dentro dessa plataforma. Então, para uma empresa que está com um modelo desse de crediário próprio, né, trazendo essas soluções de crédito fora do sistema bancário, para um país que está endividado, com crédito escasso, muita gente negativada, eu acredito que eles vão performar bem dentro desse cenário aqui. Vai demandar ainda mais despesas financeiras dele, né? Mas paciência, esse é o jogo que eles vão ter que jogar, né? Já a partir agora de 2026 e 2027, acredito que eles têm esse ativo aqui, que eles poderiam estar se esforçando mais com eles. Estão focando agora 100% no caixa, ótimo, é essa mesma leitura que precisa ser feita, mas você também precisa pensar em aumentar vendas, em aumentar a participação do mercado, enfim, vale a reflexão, ok? Pessoal, muito obrigado, né? Conte sempre conosco aí, acredito que a empresa vai dar essa reviravolta e vai ser muito bacana. Vamos torcer, né? A gente tem que ser otimista. Valeu!